Imagine um país que se constitui a partir de violências que atingem sempre aqueles que foram deixados de lado, e que funciona somente relegando alguns grupos e os punindo por serem quem são. Imagine uma sociedade que funciona a partir da exploração, não só do corpo, como da alma. Uma sociedade que cria preconceitos e se retroalimenta a partir deles. Não foi difícil, né? Agora imagine que narrativas emergem das pessoas abandonadas às margens. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Os presídios, eles não ressocializam ninguém. Na realidade, os estudos já vêm demonstrando que eles são umas fábricas de reproduzir e aprofundar mais ainda as pessoas que ali se encontram, né? Tá, mas eles tinham ficha criminal. Tem antecedentes criminais. Se tem antecedentes criminais, e tem uma ficha criminal, esse cara é bandido, né? Então tá mais ou menos justificada a ação da polícia ali. Então, ou seja, é permitido matar quem uma vez foi preso. E foi preso pelo quê? Já se discutiu isso? Mexe um pouco com a gente, eu acabo falando com uma certa emoção, né? A partir, principalmente, da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, que são marcos para a gente pensar o surgimento das sociedades contemporâneas, a sociedade mudou e essas técnicas de dominação também mudaram, né? Ele vai pensar o seguinte, que essas sociedades, elas começaram a produzir uma série de instituições, valores, conceitos, saberes, ciência de modo geral também, como meio e como técnica de dominação. Isso significa que o sistema carcerário no Brasil, ele se forjou justamente para encarcerar aquelas populações que historicamente foram consideradas como supérfluas, né? E que, ao mesmo tempo, eram grupos e segmentos que não são concebidos enquanto pertencentes ao povo brasileiro, né? Isto significa, então, que é uma população que historicamente esteve à margem da sociedade brasileira, né? E a prisão, o hospital psiquiátrico, ele tem a mesma função da escola, mas para aqueles indivíduos que não se adequaram ao sistema escolar, digamos assim, né? E aí, a gente vai pensar a prisão, o Foucault vai dizer lá no século XIX, como uma instituição que vai tentar, de alguma maneira, produzir também esse indivíduo. Vai tentar, a partir, então, estabelecer regras de punição agora, que não são mais também punições físicas como eram no período medieval ou como eram na modernidade, baseada, por exemplo, na ideia de um espetáculo de tortura física, por exemplo, uma morte espetacular na praça pública, né, sendo exibido para todos. Agora, a justiça, a aplicação da justiça, não é mais um espetáculo, digamos assim, uma espécie de vingança, derramamento de sangue. A justiça também vai, de alguma maneira, modificar a sua perspectiva. Ela vai ser entendida como um instrumento de controle. Então, esse indivíduo que não se adequou à escola, não se adequou à sociedade e já está marginalizado, ele vai para a prisão, por exemplo. Ele pode ir para a prisão, sei lá, porque estava carregando algumas gramas de maconha. Esse sujeito, dentro da prisão, ele vai ter uma série de regras e de imposições para formar também a sua subjetividade. O primeiro aspecto que a gente tem que considerar é que, ideologicamente, a prisão nasce para ressocializar, para reeducar, do ponto de vista ideológico, mas na prática a prisão nasceu. Primeiro, a prisão é uma determinação, é um construto da sociedade moderna. Isso significa que ela é fruto do modo de produção capitalista. O segundo aspecto que a gente tem que levar em consideração é que a prisão, ela nasceu para prender, para ostracizar aqueles que, para o capitalismo, são pessoas consideradas supérfluas, insignificantes. Tá certo? Ou seja, são pessoas que nem para ser explorada elas servem, certo? O próprio sistema jurídico, ele quando pensa quais grupos de pessoas vão ser presas pelo conjunto de leis ali concebidas e pensadas, ele já está pensando o grupo de pessoas que devem ser marginalizadas.
complicado falar de direitos assim num lugar onde o pessoal não olha a gente como ser humano, né? Olha a gente como alguém que cometeu um crime e se dane. Eu sobrevivente porque devido da alimentação, a pobreza menstrual, entendeu? A pobreza menstrual. Eu, quando cheguei no cárcere, eu usei miolo de pão na perereca, eu usei jornal da Universal para conter o fluxo do sangue. E a cadeia, para mim, foi uma coisa muito sofrida. A ressocialização que eles passam lá dentro, na verdade, eles tratam todos como um bicho, né? Então, eles não dão preparo para mudar. A pessoa sai, dependendo da mente da pessoa, a pessoa sai revoltada e volta para o crime. E volta para lá de novo. Fica nesse ciclo a vida toda, né? Então, não é mínimo, né, o suporte que o Estado dá. Juntei dinheiro lá dentro, fiz de tudo que eu pude fazer lá dentro, mesmo não sendo da vida do crime. Os recursos que a gente tem lá dentro é o que a gente usa, ou você se ferra. Então eu usei todos os recursos que eu pude ter lá dentro. Vende droga, vende doce, vende roupa, vende telefone. Direitos é muito difícil falar em direitos, né, dentro de um presídio, porque basicamente a gente não tem nenhum. O que a gente tem é de cumprir a nossa pena lá dentro, né? O que a justiça fala, é gasto tanto por mês, e é uma coisa que não é verdade, porque a alimentação é a pior que tem, né? Principalmente na última unidade que eu passei, as comidas, principalmente feijão, era com bicho, né? Comida estragada, tipo salsicha, que dava a semana quase toda, era estragada. Então, os direitos, é muito difícil falar em direitos lá dentro, né? Então, a diferença é nenhuma. Se tiver que apanhar, vai apanhar igual os homens. Entendeu? A diferença é que os homens, eles têm mais regalia. Entendeu? Eu acho que eles têm mais regalia, eles têm direito a parlatório. Nós também temos, mas é uma coisa muito difícil. É fato que se você cumprir cadeia feminina e cadeia masculina, a diferença é brutal. De tudo, de direitos, de aplicação de prática de tortura, de ignorar as especificidades das mulheres, como acesso a uma série de coisas, inclusive absorvente. A gente dentro do cárcere, eu hoje em dia, assim, eu olho a salsicha, né? Eu cansei de comer aquela salsicha verde, aquela salsicha que já estava passada, mas eu dizia, meu Deus, o que eu vou comer? Eu vou ter que comer isso mesmo. Vou ter que ficar aguardando para ver o que vai ser feito da minha vida. Um local de uma opressão maior que a outra. É esse o lugar, né? É como se a mulher tivesse que ter muito mais punição. Daí você lê algumas sentenças de juízes e juízas em que, ao invés de focar na questão do mérito, não, ele foca se ela foi uma boa mãe, não é uma boa mãe porque assaltou, é uma mãe displicente. Então essa figura da mãe santa é mobilizada o tempo inteiro nos processos. Isso é muito comum. Eu acho assim que todas as mães que estão nessa situação de ter filho no cárcere, elas tinham que ter a oportunidade de poder estar tendo um apoio psicólogo, né? Um apoio à psicologia. E é a minha situação, que eu tive uma filha dentro do sistema prisional, ela separou de mim, ela estava com 6 meses de vida, eu fui presa, não sabia que estava grávida, então foi uma coisa assim que foi muito pior essa notícia do que eu ter pegado 20 anos de cadeia. O sistema carcerário não ressocializa ninguém. Não é possível, nesse modelo que nós temos no Brasil, qualquer tentativa de ressocialização já fracassou há muito tempo, né? Então ele não está ressocializado.
Aí eu te pergunto, você contrataria? E as pessoas sabem. O grande problema do egresso é que ele ficou estigmatizado. Você pôs um X grande nas costas dele, né? Então, se você pôs um X grande nas costas dele, quem que vai contratar? Esse é um grande problema, né? Porque desde quando eles falam que você errou, né? Que você errou que você errou, você já passou pelo pedaço que passou, e aí eles acham que você ainda tem que passar mais aqui fora. Parece que você tá com a marca da besta. Parece que tá com a marca da besta. Então, na prática, quando a gente vai ver, considerando essa criação do estereótipo, né, e considerando que na vida concreta a prisão não ressocializa, isso quer dizer, então, que a pessoa que, quando ela passa a ser egressa do sistema prisional, considerando a sociedade preconceituosa, discriminatória, etc., isso faz com que essas pessoas, na realidade, não encontram outras formas para sobreviver. Inclusive o Estado também, que se responsabilizou em salvaguardar essa pessoa no processo de reeducação nas prisões, quando ele sai, não há nenhuma política no sentido mais sólido, mais contundente, que responda às demandas dessa pessoa que passou um tempo na prisão, né? Então, nós não temos políticas de ressocialização. As empresas, ainda que hoje tenha havido algumas campanhas, né, para que as empresas possam, inclusive, receber, empregar ex-presidiários, no entanto, existe um preconceito e uma discriminação muito forte às pessoas que passaram pelo sistema prisional. O próprio presídio, ele não é um lugar que algum indivíduo, aparentemente, adentra para de alguma maneira ser recuperado e poder ser ressocializado, mas a própria estrutura do que é o presídio e a estrutura da nossa sociedade, de alguma maneira ela produz, na verdade, mais estigma do que qualquer outra coisa. Não só estigmas externos sobre o indivíduo que foi penalizado e cumpriu uma pena em algum presídio, mas o próprio presídio, de alguma maneira, contribui para a formação daquele indivíduo como um marginal ou como delinquente. O sistema obriga a gente, né? Assim, as pessoas, né? Não obriga porque é uma questão de escolha. Eu concordo com isso, mas é difícil quando você abre a porta da tua casa e você abre a porta e já tá de frente para a biqueira, né? Quando você mora no Morumbi, que você abre a frente da tua casa, tá uma praça linda ali, maravilhosa, uns pássaros. Então, tipo, é questão de realidade mesmo. Verdade, o sistema prisional brasileiro é um lixo. Eles não ressocializam ninguém. Os órgãos públicos fazem um depósito de gente. Essa é a realidade, isso é um depósito de pessoas. Porque assim, não funciona, não tem como funcionar. E aí a gente fica pensando, não, é culpa dos caras. Não é isso. Você tem gente muito boa lá dentro. O problema é como é que você muda. Como é que você muda o sistema? Né? Um sistema, imagina o seguinte, você tem aí só em São Paulo, você solta aproximadamente 40 mil presos por ano. Sai do sistema prisional. Você deve ter aí, sei lá, 800 e poucas mil pessoas, talvez perto de 900, eu não estou com os números recentes na cabeça, presos, com um sistema operante dentro de uma engrenagem que funciona. A engrenagem funciona, eu não estou dizendo que ela resolve, eu estou dizendo que ela funciona. Quer dizer, o cara vai, é uma engrenagem muito complexa. A polícia vai, pega, tem todo um processo, aí ele vai e depois vai preso. Como é que você quebra esse ciclo? O cara foi preso, ele foi preso por roubar pão, por exemplo, que não é incomum não, viu? Não é incomum, é muito comum isso. Ele foi preso por roubar pão, roubar leite. Bom, a hora que ele entrou no sistema, a vida dele mudou completamente. Acabou. A vida dele agora é outra. Por quê? Porque ele, mesmo que ele tenha roubado pão ou deixou de pagar pensão para a mulher, né?
alimentícia, tudo bem, eu não tô dizendo que é uma coisa que deva se fazer, né? Mas deixou de pagar pensão porque não tinha dinheiro, sei lá por quê. O cara entrou pro sistema, você pregou um X nas costas dele. Bom, agora ele é um egresso. Como é que ele faz para viver? Quer dizer, qual que é a volta? Qual que é a única possibilidade que ele tem de voltar a comer ou ter alguma situação possível? Ele volta pro crime. Então, a reinserção ou ressocialização desse grupo de pessoas, ela já é, de alguma maneira, ela já é resultado de uma... Ela já é pensada para não funcionar efetivamente, né? Ela é pensada dentro da estrutura do que é o sistema jurídico para não efetivamente ser realizado. Da inoperância do Estado que eu li, eu não acho que seja inoperância do Estado. Eu tenho uma outra perspectiva. Eu acho que é um projeto, sim, racista, misógino, um projeto de preconceito social, né? Porque, claro, porque é interessante, o Poder Judiciário ele é muito interessante para colocar as mulheres lá dentro, e por crimes pequenos, né? Uma maconha, um pó, uma carne, um pedaço de queijo, enfim. Eles dizem que estão cumprindo a lei. Então, quando a gente olha o sistema carcerário, é uma engrenagem que está muito ligada ao sistema judiciário. Então, você mudar esse processo é uma coisa que talvez demore 50 anos, ou talvez a gente nunca mude, infelizmente. Por quê? Porque como é que você tem que mudar todo o processo judiciário para que a partir do judiciário você consiga mudar vamos dizer assim, aonde o cara fica, que é o cárcere, que também tem muitas violências, mas elas têm violências por causa do processo, é o modelo. Um modelo de regressão, um modelo de país que vai contra aqueles que estão às margens. Agora, imagine um país que deixou de ser um símbolo de crueldade humana, que utiliza o sistema jurídico para exercer a justiça em seu sentido mais amplo, que ao invés de segregar, abraça, especialmente as pessoas com quem tem uma dívida histórica. Não foi tão fácil, né? Então, como nós tornaremos isso realidade?